Mateus capítulo 28, nós vamos ler os últimos versículos, a partir dos versículos 16, que contam que Jesus se encontrou, após Jesus se encontrar com seus discípulos no monte que ele lhes designara, lhes deu instrução. E este texto, a partir do versículo 16, Mateus 28, 16, é chamado, aliás, a partir do 18, é chamado de a Grande Comissão. Grande Comissão é a grande ordem, comissão é aquilo que Deus nos designa, é a responsabilidade que Deus nos deu. E o Instituto Haggai, que é um instituto de treinamento de liderança mundial, ele tem um slogan que traduzido quer dizer mais ou menos o seguinte: a sua última ordem é a nossa primeira preocupação. A sua última ordem é a nossa primeira preocupação. Aquilo que Jesus deixou por último, antes de encerrar o seu ministério terreno e começar o seu ministério junto ao Pai, como rei, intercessor, profeta, sacerdote, para estar assentado à direita de Deus Pai. A sua última ordem foi essa, que é dada no Evangelho de Mateus, dada no Evangelho de Marcos, dada no Evangelho de Lucas e dada no Evangelho de João, e repetida no livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante porque nenhum deles diz a mesma coisa. Alguns acham que há uma contradição, mas eu digo que há uma complementaridade. Ele está dizendo tudo isso, e cada um dos evangelistas pegou um dos aspectos da sua ordem final. Que a última coisa que ele nos disse para fazer tem que ser aquilo que a gente tem que se preocupar em primeiro lugar, que é a nossa primeira preocupação. Diz aqui no versículo 16: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os irmãos devem ter notado, aqueles que tiveram tempo de dar uma olhadinha no boletim, no nosso editorial, que este é exatamente o versículo que dá base àquilo que eu disse no editorial e, de certa forma, pressupõe aquilo que eu passei aos irmãos através do editorial. Mas eu queria trabalhar com os irmãos nesse texto de uma maneira um tanto diferente daquela que nós costumamos trabalhar. Quando nós lemos esse texto aqui, a primeira coisa que nos vem ao coração é um certo sentimento de culpa. Pelo menos no meu veio um certo sentimento de culpa, porque esse é um texto que a gente tem dificuldade de cumprir. O que esse texto está dizendo não é ir de pregar o Evangelho. Não sei se você prestou atenção. A gente está tão acostumado com isso, né? Com essa forma, que é a forma do Evangelho de Marcos. Marcos diz: ide pregai o Evangelho, que nós, logo que lemos esse texto, mesmo ouvindo o que foi dito, eu acho que alguns irmãos, quando eu disse assim, Jesus não disse ide pregai o Evangelho, alguns irmãos devem ter se surpreendido e falaram: como não disse? Acabamos de ler. Mas se você prestar atenção, o que ele disse é mais sério do que isso. Não é ir de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho, a palavra pregar é a palavra anunciar. Anunciar o Evangelho é um ato de usar a nossa boca para difundir ou divulgar alguma coisa. E eu sei que muitos irmãos têm dificuldade
em fazer isso. Disse, pastor, eu não tenho jeito para isso. Eu queria muito pregar o Evangelho, mas eu não sei falar, né? Alguns dizem, eu não sei falar em público. Não precisa ser em público, não, mas eu tenho dificuldade de abordar as pessoas acerca desse assunto. E eu quero dizer para os irmãos, é difícil mesmo. Não é fácil introduzir esse assunto, principalmente nos tempos que nós vivemos. Aliás, uma boa maneira hoje em dia de acabar com uma boa conversa, e talvez até com uma boa amizade, é falar sobre religião. Não é verdade? Você quer acabar com uma boa conversa? Começa a falar sobre religião. Você acabou a conversa. Aliás, foi essa técnica que a mulher samaritana tentou usar com Jesus. Quando ela viu que Jesus estava chegando muito perto de tratar de coisas muito pessoais e muito profundas da vida dela, ela mudou o assunto e falou, bom, eu vejo que tu és profeta, né? Quando Jesus disse, você disse a verdade, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse com quem você vive não é teu marido. Ela levou um susto e falou, opa, esse assunto eu não quero tocar. E esse é o grande problema, chegar muito perto de assuntos muito íntimos. E quando a gente prega o Evangelho, a gente acaba entrando numa área meio cinzenta da existência humana, porque basicamente nos ensinaram, e talvez isso tenha sido eficiente durante algum tempo, e ainda seja em alguns casos, mas nos ensinaram que a maneira de pregar o Evangelho é primeiro convencer a pessoa de que ela é pecadora. Depois que você convence a pessoa de que ela é pecadora, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Então você tem que levá-la ao arrependimento. E aí então você a leva a tomar uma decisão por Jesus. E esse jeito que nos ensinaram de evangelizar é um pouquinho complicado, porque fica muito na mão da gente e na nossa própria capacidade de convencimento à evangelização. E para piorar um pouquinho a situação, também nos disseram, e tudo isso baseado em textos bíblicos, também nos disseram que se você não pregar e aquela alma for para o inferno, você é responsável por ela. Não é isso? Então algumas coisas deixam a gente numa situação assim, numa sinuca, como eu diria. Eu não sei falar, eu não sou bom de convencimento, eu não tenho essa argumentação, eu não vou conseguir responder todas as perguntas que a pessoa vai fazer. E se eu evangelizar errado? E se por causa da minha evangelização, eu ao invés de levar a pessoa para mais perto de Deus, eu afastá-la de Deus? Como é que eu faço? Isso sem falar na outra barreira natural, que é difícil falar desse assunto. É difícil falar com as pessoas mais íntimas. Quem já tentou evangelizar o cônjuge, o marido, a esposa, ou os filhos, sabem como é difícil. Parece que não tem como entrar com o assunto. Não é pesado, mas justo com a pessoa mais íntima da vida da gente, a gente não consegue tratar desse assunto. Como é que vai tratar, né? Mas às vezes com estranho a gente evangeliza melhor, não evangeliza? Tem mais facilidade. Claro, ele não conhece a vida da gente. Fica mais fácil. Não sabe dos seus defeitos, não sabe do seu mau humor, não sabe de como é que você trata no dia a dia. Fica um pouquinho mais fácil quanto mais distante for a pessoa. Não é o caso dos missionários, mas muita gente sonha em cumprir esse versículo indo para um país distante. Vou lá para a Arábia, para um lugar que nem sei a língua, nem sei como falar, não conheço os costumes, porque lá ninguém tem como saber da minha vida, investigar como é que eu sou. Então lá eu talvez consiga evangelizar. Tem alguma coisa errada nesses conceitos, irmãos. Embora tudo isso esteja escrito na Bíblia, a interpretação destas coisas não tem sido muito boa da parte da igreja, dos cristãos em geral. O primeiro erro de interpretação que nós encontramos nesse texto aqui
é talvez um pouco por culpa do tradutor e da própria diferença entre a língua grega e a língua portuguesa. Porque embora o tradutor da nossa Bíblia seja muito bom, e aqui eu quero esclarecer uma coisa muito importante, às vezes os pastores dizem, olha, que a tradução não está muito boa, que a tradução não está muito boa, e pode dar a impressão de que as nossas traduções não são boas, e não é verdade. As nossas traduções são muito boas. A única tradução em português que eu não recomendo os irmãos lerem, porque ela é deturpada, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é uma tradução específica de uma seita, e nessa tradução eles modificam o texto bíblico para combinar com as doutrinas dessa seita. Ok? É a única tradução que eu diria que não é boa, porque ela é falsa, ela distorce o texto. E para ser bem claro com os irmãos, é a tradução dos Testemunhas de Jeová, para que os irmãos saibam do que eu estou falando. Essa é a única, mas mesmo esta, eu quando falo com o Testemunho de Jeová, eu uso essa para falar com ele, porque ele diz que só essa é que está correta. As outras traduções que nós temos, a Revista Atualizada, a Revista Corrigida, a Bíblia de Jerusalém, as Bíblias católicas, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia Vozes, a Bíblia do Peregrino, a nova tradução na linguagem de hoje, que foi feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Viva, a nova tradução internacional, todas essas traduções são boas. O problema não é que o tradutor errou, é que é muito complicado passar de uma língua para outra. E há coisas que, por mais que o tradutor seja fiel, ele não vai conseguir passar. Nesse versículo aqui nós temos um caso claro disso, porque em grego, quando diz aqui ide, esse texto, essa palavra ide, pode ser traduzida como indo ou como ide, como uma ordem, porque ela está no gerúndio, e o gerúndio grego ele é diferente do gerúndio português. Aliás, ele nem se chama gerúndio, ele se chama particípio presente. O particípio presente grego, ele é uma ação que ela é motivada pelo que eu faço e ao mesmo tempo ela é contínua. Então, ide é uma boa tradução. Mas o que ele está querendo dizer é que conforme você for, onde quer que você for, indo, fazer discípulos. É esse o sentido. Note, se ele traduzisse aqui, indo fazer discípulos, a gente ia falar, como assim, indo fazer discípulos? Isso é um bom português. Então o nosso tradutor, entendendo que há uma ordem envolvida aí, ele traduziu, ide fazer discípulos. E muita gente entende que para fazer discípulo tem que sair de onde está e ir para outro lugar. Esse é o problema. Aliás, o problema não é do tradutor, o problema não é nem da tradução, o problema é do nosso entendimento. Então tem muita gente que enrosca no id. Enrosca ali no id. Pastor, eu não cumpro esse mandamento, não diz com essas palavras, eu estou traduzindo de uma maneira genérica, mas é como se dissesse assim, pastor, eu não cumpro esse mandamento porque eu não tenho como ir. Eu não tenho como sair. Eu estou envolvido com o meu trabalho, eu estou envolvido com a minha família, eu tenho os meus deveres, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho que, né? E é uma boa justificativa. Então, a gente enrosca no id. Quando eu puder ir, eu vou fazer discípulos. Aí eu vou continuar o versículo. Mas o versículo, esse id, não é para enroscar a gente. Esse id significa que você vai, de qualquer jeito você vai. Você está sempre indo. Hoje, você foi à igreja, como nós estamos aqui, você veio à igreja. Então, hoje você pode já cumprir esse mandamento, porque de alguma forma você foi em algum lugar. Quando sair daqui, você vai para outro lugar. Vai mudar de ambiente,
vai estar num novo local com novas pessoas. O que esse texto está querendo dizer, o que eu estou querendo deixar bem claro para os irmãos, por isso essa minha ênfase, é que o que Jesus disse é: vocês vão sair por aí para qualquer lugar, vocês vão viver na sua casa, na sua família, no seu trabalho, vocês vão conviver com as pessoas no dia a dia, em todos os lugares em que fordes, em tudo quanto é lugar que você chegar ou passar, faça discípulos. A ênfase está no fazer discípulos e não no ir. Se você não for, em algum lugar você está. Você está na sua casa, está na sua família, faça discípulos. Você está no trabalho, faça discípulos. Em tudo quanto é lugar que nós formos, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então notem que isso dá ao texto um dinamismo que talvez nós não prestemos atenção se nós ficarmos enroscados no id. Não dá para ir, então eu não prego, não faço discípulos, não prego o evangelho, não anuncio. Outra coisa importante sobre esse texto é quando ele diz fazei discípulos. Ele está querendo nos ensinar que a nossa função é apresentar Jesus às pessoas e vice-versa, apresentar as pessoas a Jesus. Querem ver um exemplo de como fazer discípulos? No Evangelho de João, lá no seu primeiro capítulo, nós temos os discípulos de João que ficaram muito impressionados quando João batizou Jesus, e quando João viu Jesus passando e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Se você pegar no capítulo 1, no versículo 32 tem o batismo de Jesus, no versículo 35 você pega pelo título aqui, título: 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. Então, primeira coisa, houve um movimento espontâneo de duas pessoas que eram discípulas de João Batista. Quem os levou a ser discípulos de Jesus? O próprio João Batista, porque quando João Batista apontou e disse: ó, o Cordeiro de Deus, ó, o homem de quem eu falei, esse é aquele de quem eu disse que eu não sou digno nem de lhe desatar as sandálias dos pés. João nem sabia direito quem era aquele homem, que lá na frente, o próprio João da cadeia mandou perguntar: escuta, és tu o Messias que havia de vir ou devemos esperar outro? Então isso já nos ensina uma coisa importante. Pastor, eu não sei o suficiente para evangelizar. Nem João. João sabia menos que você. Sobre Jesus, João sabia menos. O que ele fez? O Cordeiro de Deus. Isso ele sabia. Cordeiro de Deus ele sabia. Isso é uma coisa importante. Quando você evangeliza, quando você fala do evangelho, você está espalhando boas novas, boas notícias. Primeira coisa é que você tem que ter a boa notícia. Como é que você vai espalhar a boa notícia se você não tem boa notícia para dar? Qual é a boa notícia? A boa notícia é de que Jesus salvou a minha vida. Jesus me salvou. Então fale da sua experiência com Deus. Isso você sabe. Eu não sei o suficiente para falar de Jesus. O que você sabe? Eu só sei que Ele me curou. Eu era cego e agora eu vejo. Então conte isso. Eu só sei que eu estava passando por um momento mais difícil da minha vida. Eu estava pensando em tirar a minha própria vida. E Jesus me deu uma luz, uma nova perspectiva. E isso mudou meu viver. A partir desse dia eu estou seguindo a Jesus. Então é isso que você tem que falar para as pessoas. Mas e se ele me perguntar da Santíssima Trindade? Você diz: não sei. E se ele me perguntar da pessoa teantrópica de Cristo? Você não tem a menor ideia do que é isso.
E se ele me perguntar do pastor fulano de tal que roubou a igreja, eu falo, não estou sabendo, não conheço o pastor, não sei o que vai ser feito, e se ele roubou, ele tem que ser preso. É difícil fazer isso? Porque as pessoas, como eu disse, vão tentar puxar a conversa para a religião, porque ao puxar a conversa para a religião, acabou a conversa. Eu falei da mulher samaritana e a mulher samaritana disse, vejo que tu és profeta. Já que és profeta, então o Senhor vai me dizer, qual a igreja certa? A minha ou a tua? Não foi isso que ela disse para Jesus? Nós adoramos nesse monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Quem está certo? O que ela perguntou? Ela perguntou, qual é a igreja certa então? Já que o Senhor é profeta. E o que Jesus respondeu? Chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os que o adoram em espírito e em verdade. Qual é o lugar que nós devemos adorar? Qual é a igreja? Qual é a comunidade? Qual é o templo? Qual é a linha teológica? Nenhuma. O lugar é em espírito e em verdade. E ela falou, isso não é lugar, pastor. Em grego é, porque o caso aí é locativo, que significa o local onde. Então quando usa em espírito, em verdade, significa que você tem que estar no espírito e na verdade para adorar a Deus. Então o lugar que se adora a Deus é em espírito e em verdade. Onde? Onde quer que você vá. Porque indo fazer discípulos. Mas como é que eu vou fazer discípulo? Como é que eu vou convencer a pessoa a fazer discípulo? Siga o exemplo desses dois discípulos. Olha o que diz aqui. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. Precisou João falar mais alguma coisa? Escuta, João, que história é essa? O que você quer dizer com o Cordeiro de Deus? Não precisou. Eis o Cordeiro de Deus. Foi essa frase que foi dita, só isso. O que aconteceu logo em seguida? Os 2 viraram discípulos. Eles seguindo Jesus, e os 2 discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. A palavra seguir aqui é akolutel, que significa seguir como discípulo. Já, a partir daqui eles já são considerados discípulos. Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Então notem, ele ouviu uma frase de João e se tornou discípulo de Jesus. Só que ele, depois de se tornar discípulo de Jesus, ele pegou e diz aqui, olha, e achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Como é que ele fez isso? Escola, encontramos o Messias. Como assim? Ué, vamos lá ver, te mostro quem é. Ok? Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nota aqui, que coisa fantástica, né? André, a Bíblia só conta que André fez um discípulo. Nós não sabemos se André fez mais discípulos ou não. Pode, muito provavelmente fez, mas a Bíblia só conta de um discípulo. Um. Ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Pedro. Tá bom para você? Se você fizer um discípulo assim? A Bíblia conta que Ananias, que é um discípulo desconhecido, nunca ninguém ouviu falar de Ananias,
recebeu uma ordem do Senhor para ir lá em Damasco e batizar uma pessoa. Ele foi e batizou o apóstolo Paulo. Eu não consigo, se você evangelizar um Billy Graham, não é? Mas quem é que pode imaginar? Porque olha só, é como se, eu vou usar aqui um personagem fictício, mais para não envolver outras pessoas, mas eu vou usar aqui um personagem fictício, que a maioria deve lembrar de quem eu estou falando. Se Deus mandar você ir lá e pregar o evangelho para o Capitão Nascimento, sabe quem é o Capitão Nascimento? Tropa de elite. Quer dizer assim, ó, o Capitão Nascimento, ele é o chefe do BOPE. O negócio é sério. Falar do evangelho do Capitão Nascimento era mais ou menos isso que Deus tinha falado Jesus tinha falado para Ananias. Você vai lá e pega lá o Capitão Nascimento daqueles que estão lutando contra a igreja, que é o apóstolo Paulo. Ele disse assim: Senhor, mas esse homem veio para cá para prender os cristãos, ele trouxe autorização para levar acorrentado, você está querendo que eu vá preso? Ele disse: vai, porque esse vai ser para mim um vaso escolhido entre as nações. E ele foi. E o que ele disse? Saulo, irmão, aquele que te encontrou no caminho me mandou aqui para batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saulo se levantou, ele o batizou. Naquele momento as escamas dos olhos de Saulo caíram e Saulo passou a ver. Ele tinha feito um discípulo. Ele foi instruir o apóstolo Paulo, o futuro apóstolo Paulo? Não tinha como instruir. Saulo provavelmente conhecia a Bíblia muito melhor que Ananias. Ele era rabi. Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel. Ele era formado em teologia com lauda. Tinha mestrado e doutorado em teologia. E foi evangelizado. Olha como é que foi com Natanael. No dia imediato, viu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Aí Natanael perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? O que ele disse? Vem e vê. Então, notem, irmãos, fazer discípulos não é convencer alguém que Jesus é o Cristo. Fazer discípulo não é você dar uma aula de teologia para aquela pessoa. Fazer discípulo é simplesmente apresentar a pessoa a Jesus. Deixa que Jesus faz o resto. Quando você apresenta a pessoa a Jesus, está tudo dominado, como dizem por aí. Jesus é o próprio Jesus quem evangeliza, é o próprio Jesus quem convence, é o próprio Jesus. A nossa função é jogar a semente. Quem vai fazer a semente florescer é Deus. E isso eu digo assim, quero dizer aqui para quem está lutando pela conversão de alguém e está lá insistindo, às vezes um filho, às vezes um marido, todo dia falando. Olha, você já jogou a semente, talvez esteja na hora de parar de falar um pouquinho. Se parar de falar, pode ser que a semente comece a frutificar. Sabe por quê? Às vezes, nossa falação, a nossa insistência, a nossa pegação de pé, olha, você tem que ir para a igreja, olha, você tem que ser salvo, olha, você tem que ler a Bíblia. A pessoa vai ficando com tanta raiva que aquilo que nós estamos falando serve de atrapalhação, se é que essa é a palavra, serve de tropeço para a pessoa. A semente não brota porque está cheio da tua palavra em cima. Tira a tua palavra e deixa a palavra de Deus agir.
Há ocasiões, irmãos, em que a melhor coisa a fazer é parar de falar. Para de falar. Aí a pessoa vai ficar do outro lado falando: o que houve? Será que minha mãe desistiu de me convencer? Será que minha esposa desistiu de me levar para aquela igreja? Será que o meu filho se desviou? E vai ficar curiosa. E pode acontecer de um dia a pessoa chegar para você e dizer: escuta, você nunca mais me falou de Deus, de Jesus, o que houve? Você desistiu de mim? A gente sente assim, meio que responsável. Mas se eu não falar, eu tenho que falar todo dia. Eu já contei para vocês uma história da minha mãe, que eu vou resumir aqui. Alguns irmãos talvez não tenham ouvido. Que minha irmã tinha arrumado um namorado que não era do agrado da minha mãe. Aliás, não era um bom namorado de jeito nenhum. Um péssimo namorado que minha irmã arrumou. E, infelizmente, as irmãs às vezes fazem isso. A gente também, né? Ela arrumou um namorado que minha mãe não gostava. E minha mãe, como boa mãe, uma mãe zelosa, uma mãe que cuida dos seus filhos, falava noite e dia e noite, madrugada. Eu sei o quanto minha mãe consegue falar. Insistia e falava. E a minha irmã, que é muito parecida com a minha mãe, cada dia estava mais apaixonada por aquele traste. Cada dia mais apaixonada. Minha mãe é teimosa. E minha irmã também. Eu também devo ser, porque sou da mesma família. Provavelmente eu sou. E eu já contei, os irmãos que já conhecem a história sabem. A minha mãe me ligou, eu era pastor em Araraquara, ligou, contou a história. Filho, o que eu faço? Eu falei: mãe, quantas vezes a senhora já falou? Eu já falei 1 milhão de vezes. Tá bom, né? Mas Senhor, como é que eu vou parar de falar? A sua filha, a sua irmã vai casar com esse camarada. Eu falei: mãe, se a senhora não parar de falar, ela vai casar mesmo. Não adianta mais falar, a senhora já falou tudo que tinha que falar. Não, agora eu já estou tomando outras atitudes. Eu falei: graças a Deus. Eu proibi ele de entrar em casa. Eu falei: ai meu Deus, não era isso que era para ter feito. Eu tinha que convidar ele para almoçar em casa. É melhor ter o inimigo perto, na sua vista, do que longe. Proibiu ele de entrar em casa. Onde é que os dois vão? E eu falei assim com a minha mãe: eles vão para o motel. A senhora está proibindo eles namorarem em casa, onde a senhora pode ver. Onde é que eles vão namorar? Ai filho, vira essa boca para lá. Eu falei: não viro, mas é a senhora que está obrigando a fazer isso. Para de existir. Deixa, a senhora já falou, não tem mais o que falar. Já disse 1000 vezes. É que nem uma senhora que eu conheci, que veio reclamar comigo que o marido bebia. E eu falei: mas e aí? O que a senhora falou? Eu falo todo dia, toda noite. E ele? Ele sai para beber. Eu falei: claro. Claro. E eu fui visitar essa senhora para falar com o marido, caí na besteira de ouvir só um lado da história. Fui lá visitar, encontrei aquele homem enorme, era desse tamanho, que não queria me ouvir, tanto é que não pôs o aparelho de surdez. E eu tentando convencer o homem a parar de beber, e o homem nem me ouvia direito. Até que eu percebi por que ele bebia. Porque depois de passar meia hora com os dois, ouvindo ela tagarelar aqui no meu ouvido, no ouvido dele, todos os pecados que aquele homem cometia, eu fiquei com vontade de tomar um porre. Eu quase que eu virei pro homem e falei: meu senhor, vamos ali na esquina tomar um trago. Pois a minha mãe, voltando na história da minha mãe, parou de falar para minha irmã. Aquela senhora, bendita Dona Dirce, Deus a tenha, que ela já partiu para estar com o Senhor, parou de falar. O marido dela parou de beber. E pediu para ela me convidar várias vezes para almoçar. E a Dona Dirce fazia uma comida maravilhosa. Foi aí que eu ganhei vários quilos que até hoje eu não consegui me livrar. Mas foi nessa época da Dona Dirce, os almoços maravilhosos da Dona Dirce.
com aquele querido marido dela, que virou amigão meu. E eu nunca falei nada com ele sobre bebida. Nunca, pois não, É um ditado que diz que quando todas as palavras são insuficientes, cada palavra é demais. Cada palavra é demais. Maravilhoso. Quando todas as palavras não servem, não deu, não convenceu, cada palavra que você falar é demais. E acho que foi Agostinho que disse, eu não tenho certeza, diz assim: pregue o evangelho sempre, em todo lugar onde você for. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Minha mãe parou de encher a paciência da minha irmã. Deu 10 dias, a minha irmã me ligou: oi, Evaldo, tudo bem? Eu falei: tudo bem, tudo jóia. Você falou com a mamãe? Eu falei: eu falo sempre com a minha mãe, eu não sou um filho desnaturado. Não, você sabe do que eu estou falando. Eu não, conta para mim, o que é? Não, ela mudou. Eu falei: mas mudou como? Não, ela estava me pegando no pé o tempo todo. De repente ela virou uma mãe tão bondosa e tal, vivia pegando no pé do meu namorado. De repente ela está convidando meu namorado até para jantar. Eu estou achando estranha essa história. Eu falei: mas e aí? Eu falei: e aí, como é que está indo esse namoro? Eu falei: agora que a mamãe parou de pegar no pé, eu estou achando que ela tem um pouquinho de razão. Mas você não fala isso para ela não, hein? Eu falei: ah, tá. Mas então, veja, Anne, porque você está namorando quanto tempo? Ah, bastante tempo. Pois é, está na hora de tomar uma decisão. Ela desligou o telefone, deu mais uma semana, minha mãe me ligou e falou: você falou com a sua irmã? Eu falei: mãe, claro, eu sempre falo com a minha irmã, não sou um irmão desnaturado. Por que, mãe? Não, porque ela terminou com o namorado, de repente. Eu falei: o que você falou para ela? Eu falei para ela continuar namorando e prestar atenção no namoro. Ah, você falou para ela terminar? Eu falei: eu não falei nada, a senhora já tinha falado o suficiente. Ela parou, ela resolveu e enxergou quem era o cara, porque a senhora parou de falar. Fazer discípulo é levar a pessoa a Jesus, é mostrar Jesus para as pessoas. Ah, mas como é que eu faço isso? Primeiro, viva a vida de Jesus e as pessoas vão ver. Porque, meu irmão, você é a Bíblia de quem não lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, não adianta você chegar para a pessoa: leia a Bíblia, né? Tem um rapaz aqui que fica aqui ali em frente o Sambódromo, né? Como é o nome daquela região ali? Não, aqui no Catumbi. Ele fica ali no viaduto ali, leia a Bíblia. Eu admiro aquele moço, porque ele tem essa coisa. Acho que deve ter alguma dificuldade, porque ele fica ali o tempo todo e tal. Tá, as pessoas não vão ler a Bíblia. Talvez, pode ser que Deus use essa frase desse homem para, de alguma forma, tocar no coração. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Ele está feliz fazendo isso, que continue fazendo. Eu tenho vontade de parar e conversar com ele um dia lá, mas nunca dá. Não tem lugar onde parar. Eu não sei se vale a pena, mas eu tenho vontade de ir lá, saber quem ele é, orar por ele, dizer: meu irmão, que bom, você está nessa campanha e tal. De repente, conversar com ele, porque, leia a Bíblia. As pessoas não vão ler. Agora, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: coitado, é maluco, né? Acho que ele tanto lê a Bíblia, ele ficou assim. Não é? Qual é o recado que às vezes a gente passa? Vamos para a praça? Vamos, vai aquele monte de gente para a praça. Isso funcionava em 1943. Hoje, vai para a praça com a Bíblia na mão, um terno e uma gravata e tal, suba num banquinho e fique lá gritando, e as pessoas vão olhar e dizer: tadinho, maluco. Acho que de tanto ler a Bíblia ficou assim, né? Estão percebendo, meus irmãos? Ah, mas você está dizendo que não deve pregar na praça? Deve, mas seja criativo, faça de um jeito melhor, use teatro. Eu vou contar só isso para a gente terminar, porque eu não quero me alongar demais. Nós fomos para um acampamento com jovens da catedral, lá na cidade de Bananal. A cidade de Bananal é uma cidade pequenininha, era acampamento de carnaval, só que no carnaval, Bananal ferve, que é talvez o carnaval mais animado da região. E
Tanto é que os irmãos lá da catedral, eles iam para o acampamento de carnaval e eles ficavam meio que isolados lá, porque imagina, vamos para aquela orgia, aquele monte de gente maluca, gente bêbada e tal. E durante muitos anos eles não iam para a cidade. Até que um dia, eu estava lá como pastor, era o pastor da mocidade, conversando com os jovens, disse, gente, a gente precisa parar de fugir, vamos evangelizar, vamos lá. O pastor, não sei o que, eu falei, vamos gente, vamos lá. E eles resolveram fazer um teatro para evangelizar. E era um teatro simples, uma coisa feita rapidinho, usava uma cadeira, era só com pantomima, quer dizer, não havia palavras, não, era só gestos e tudo. E eles começaram a fazer aquilo, primeiro que eles pintaram o rosto de branco, puseram um nariz de palhaço e tal, já acharam que eles estavam fantasiados para o carnaval. Então eles passaram despercebidos no meio de todo mundo, que é mais um maluco que se fantasiou, que legal, como ele e eu também. E aí de repente eles começavam aquela ação de, botavam uma cadeira escrita assim, não mexa, não mexa. Aí passava alguém, um dos atores, olhava tal, pegava na cadeira, grudava na cadeira. Quanto mais ele tentava se livrar da cadeira, mais ele ia grudando. E ele ia fazendo aquilo, a cadeira ficava toda, e ele ficou todo lá, e aí passou outra pessoa e ele tenta disfarçar que ele está todo grudado na cadeira. Vocês imaginam a cena ridícula. O pessoal começou a rir ao redor. As crianças são as primeiras a rir. Aí todo mundo começa a rir da situação, e o outro vai, tenta ajudá-lo, e puxa, e cada um que chega, puxa, e pega na cadeira, gruda também, até que tem umas 4, 5 pessoas grudadas na cadeira. E aí vem uma outra pessoa, eles pedem ajuda para essa outra pessoa, a pessoa não faz nada, ajoelha, ora, né, faz o sinal de que está orando e tal, de repente uma se liberta, outra também, outra, todo mundo se solta. Aí eles se abraçam e tal, e vai e tal, e deixam a cadeira lá, aí volta aquela primeira pessoa, olha bem para a cadeira, está escrito assim, não mexa. Aí pega um papel, escreve assim e coloca em cima, né, pecado, não mexa. Mas logo em seguida vem outro e gruda de novo. Aquilo, gente, e depois que ele saiu, eles iam para o outro lado, e eu ali disfarçado, né? Eu não estava de pastor ali, né? Eu escondi minha Bíblia, tal, fui de bermuda, tal, tomei até um bonezinho e tal, e eu ficava ali perto, quando o pessoal saía, eu ficava ouvindo a conversa. E é interessante, porque numa das ocasiões, eu estava ali, eu cheguei e falei, o que aconteceu aí? Aí uma senhora falou, tem uns caras aí fazendo teatro, deve ser de algum grupo de teatro e tal. Eu falei, mas o que era? Eu vi, não entendi. Ela falou, você não entendeu? Ela me explicou o plano da salvação. Ela me explicou. E falou, olha, acho que eles querem dizer que quando busca Deus, você se liberta do pecado. Eu falei, e o que a senhora achou? Eu falei, ela falou, eu achei bacana, eu fiquei pensando aqui, quanto tempo que eu não vou na igreja, quanto tempo que eu não penso em religião e tal. Eu achei engraçado, porque aquela mulher tentou me evangelizar. Então, meus irmãos, notem, toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra, disse Jesus. Ide, portanto, ou indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Como é que eu vou ensinar? Pratique, que as pessoas aprendam. Faça, que as pessoas vão ver. E é até capaz que alguma delas venha te perguntar, o que é isso? E aí, sim, você pode falar do Evangelho. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Tem um hino que nós vamos cantar que diz assim: rude cruz se erigiu, dela